Muito bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz a todos, nesta manhã maravilhosa de domingo. Estamos aqui para louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através da misericórdia que há em Cristo Jesus, que Cristo nos alcançou as nossas vidas. Nesta manhã eu quero compartilhar com os amados irmãos nos estudos que a gente estamos fazendo, da leitura que estamos fazendo. Estou aqui no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Estamos terminando Atos e mais alguns 3 capítulos nós vamos entrar em Romanos. Romanos é uma carta maravilhosa do apóstolo Paulo, mas vamos deixar isso para frente. Então, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, Paulo ainda está preso e está sendo para ser julgado pela questão da pregação do Evangelho. Paulo está testificando de Cristo, testificando do amor e da graça daquilo que Cristo fez no Calvário. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, é pregar o Evangelho, testificar de Cristo, anunciar a santa palavra de Deus. Essa é a forma que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, anunciar a toda criatura. Então agora aqui Paulo vai estar de frente ao rei Agripa. Quem foi o rei Agripa? O rei Agripa foi um neto do grande rei Herodes, o grande Herodes. Então, vou ler a partir do versículo 1. Então Agripa disse a Paulo: tens permissão para defender? E Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Então aqui o rei Agripa pergunta a Paulo se Paulo tinha a sua defesa, porque ele estava ali perante as autoridades, os líderes religiosos, os judeus, os sacerdotes, os saduceus, todos os homens querendo a cabeça do apóstolo Paulo, que Paulo fosse condenado. O versículo 2: e tendo por certo o rei Agripa, que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Vamos entender algo aqui, irmãos. Tudo aquilo que Jesus proferiu a respeito, que os discípulos, os apóstolos, todos aqueles que iriam pregar o evangelho, principalmente aos apóstolos, eles iam ser levados às autoridades para ser condenados, para ser julgados. Até então que Jesus disse que eles seriam mortos e pensando que estava oferecendo algum sacrifício ao Senhor. Então tudo aquilo que Cristo proferiu a respeito, eles iam testemunhar dele para as autoridades. É isso agora que Paulo está perante as grandes autoridades daquela época. E aí Paulo agora, ele vai testificar do Senhor, ele vai testificar aquilo que Cristo fez na vida dele. Principalmente o versículo 3. Principalmente sabendo que tens conhecido todos os costumes e questões que há entre os judeus, portanto peço-me que me ouça com paciência. A minha vida, desde a mocidade, que tem sido sempre entre meu povo, em Jerusalém, e todos os judeus o sabem. Então o que acontece aqui? Paulo agora ele está testificando porque aquele pessoal conhecia Paulo, porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, né? Foi criado todos os costumes fariseu, judeu. Paulo era judeu, mas era naturalizado romano. Então Paulo, ele foi instruído na lei. Só que o Senhor alcançou ele para ele ser anunciador do santo evangelho. O versículo 5 diz assim: e eles me conhecem desde o princípio, quer dizer, me conhecem desde ele a sua mocidade, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, instruído
na lei. E se quiseram, podem testificar conforme com mais severa seita da nossa religião. Vive o fariseu. Versículo 6. Agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feito aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Quando Paulo disse isso, da esperança, da promessa que foi feita aos nossos pais, ele está falando aqui de Cristo, falando de Jesus, aquilo que os profetas profetizaram a respeito da pessoa de Cristo. Cristo veio, Cristo se encarnou, passou no nosso meio. Ele está falando aqui que Cristo foi crucificado, Cristo morreu. Então agora toda a esperança, a esperança agora que Paulo tem, Paulo agora está falando da esperança que é em Cristo, a esperança da ressurreição. O versículo 7. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperava, servindo a Deus continuamente, de dia e de noite. Por causa dessa esperança, o rei Agripa sou acusado pelos judeus. Versículo 8. Porque que seja coisa incrível entre vós, Deus ressuscitou dos mortos. Aqui ele está falando agora, aqui Paulo está falando a respeito da pessoa de Cristo, que foi o único que ressuscitou. Porque aqui Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, dessa esperança da ressurreição. E essa tão esperança da ressurreição que Cristo fez as primícias dos que dormem. Né? Quando fala dorme, alguns vão pensar que é o sono da alma. Não, é o corpo físico que dorme. Né? O versículo 8. Porque para julgar as coisas incríveis entre vós, Deus ressuscitou dos mortos. O versículo 9. E eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré deveria fazer todo o possível. E foi isto que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, lancei muito dos santos nas prisões. Quando matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então aqui Paulo primeiro ele começa a testificar, né, perante aquelas autoridades, perante o rei Agripa, perante todos ali, que Cristo veio, se cumpriu nos profetas, ele foi morto, foi ressuscitado. Agora aqui Paulo, ele começa a contar, a falar daquilo que Cristo fez na vida dele. Primeiro ele começa que muitos conheciam ele ali, conheciam o apóstolo Paulo, e que ele começou a perseguir os cristãos, começou a seguir aos santos, como estamos neste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, o qual foi na perseguição dos discípulos, todos que serviam a Cristo. Até mesmo Paulo constituiu na morte de Estevão. E castigando-se muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles, até as cidades estranhas os persegui. Numa destas viagens, indo a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, o rei no caminho, o versículo 13, ao meio-dia, o rei ouvi um caminho, uma luz do céu, o qual exercia o brilho do sol, cuja a claridade envolveu a mim e todos que iam comigo. Então aqui, Paulo está contando o testemunho que ele foi para Damasco para prender alguns dos cristãos que estavam lá, só que aqui nesse momento, Paulo foi alcançado pelo Senhor. Cristo alcançou ele, né? Então aqui dá para nos demonstrar que é Deus que vem, é Cristo que vem ao nosso encontro. Então aqui o Senhor teve um encontro ali com o apóstolo Paulo. O versículo 14 diz assim: E caindo nós todos para ouvir a voz que falava em línguas hebraica, que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
dura coisa, caíste aos agrilhões. Versículo 15. E disse eu, quem é, Senhor? E respondeu, sou eu, Jesus, a quem me persegue. Quer dizer, Paulo estava perseguindo o povo de Deus, o povo que o Senhor escolheu. E se estava perseguindo o povo dele, estava perseguindo o próprio Cristo. Agora levanta, põe-te em pé, eu te apareci, por isso para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daqueles pelas quais apareceu ainda. Então aqui, Paulo está fazendo o certíssimo, aquilo que Cristo o chamou, para que testificasse dele. Então, Paulo agora aqui está testificando, falando do seu testemunho, aquilo que Cristo fez na vida dele. Meus amados irmãos, é isso que nós temos que fazer, é testificar, é pregar o evangelho, é falar do amor de Jesus. O versículo 17 diz assim, eu te livrei deste povo, dos gentios, a quem agora te envio. O versículo 18, agora abri os olhos das trevas e converter a luz e o poder de Satanás a Deus para receber o perdão dos pecados e a herança que entre aqueles são santificados pela fé em mim. Irmãos amados, Paulo, claro que o Senhor tinha uma promessa na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o que segurava ele era a força das trevas. Porque o versículo 18 diz assim, ó, para abrir os olhos das trevas e converter o poder de Satanás a Deus para receber o perdão dos pecados, a herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então, o Senhor estava falando com ele, ó, Paulo, eu vou te levantar e você, através da sua vida, vai tirar muitos que estão nas trevas, né? Quantas pessoas, irmãos, estão nas trevas, estão com seus olhos fechados, escamosos por causa do pecado e o diabo escravizando. E o que nós temos que fazer, irmãos? Anunciar, testificar do santo evangelho do Senhor. O versículo 19. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém e toda a terra da Judéia e aos gentios, e que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então aqui o apóstolo Paulo começou, olha, o Senhor me chamou e eu comecei a anunciar o evangelho em Damasco, na Judéia, em Jerusalém. E o interessante é que ele usa aqui parte final, fazer obras dignas de arrependimento. Irmãos, nós entendemos uma coisa, nós não somos salvos por obras. Nós não, ainda que nós fazemos algo para receber a salvação, ainda que nós fazemos algo para receber algo de Deus, nós não vamos conseguir agradar a Deus com as obras das nossas mãos. Mas uma pessoa que foi justificada, que foi salva, que é um santo, uma santa de Deus, ela é louvável fazer obras, não para ter méritos diante de Deus, diante dos homens, mas é para glorificar a Deus, glorificar o Senhor, né, com as nossas obras. Por isso, fazendo obras dignas de arrependimento. O versículo 21, por causa disto, os judeus me agarraram no templo e procurando me matar-me. O versículo 22, alcançando, porém, o socorro de Deus até o dia de hoje, e permaneço dando testemunho, tanto os pequenos como grandes, e me faz nada mais do que os profetas e Moisés disse o que deveria acontecer. O versículo 23, isto, que o Cristo deveria sofrer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, deveria anunciar a luz a este povo, aos gentios. Então aqui, Paulo ele está falando das primícias, né? Cristo é as primícias de todas as coisas, Cristo é as primícias dos que morreram, né? Por isso que quando nós morremos, irmãos, quando nós morremos, eu não sei se eu vou morrer fisicamente ou serei arrebatado
com o Senhor nos ares. Mas se eu morrer agora, se eu morrer agora nesse momento, eu vou estar aguardando a ressurreição dos mortos. E você, Cristo já foi as primícias dos que morreram, né? Então eu vou ressuscitar com o meu corpo glorificado. O versículo 24. Esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e gritando: está louco, Paulo, muitas letras faz delirar. 25. Paulo, porém, respondeu: não deliro, exceto Festo, antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. O 26. O rei diante a quem falas com ousadia sobre estas coisas, creio que nada disso lhe é estranho, porque isso não posso em nenhum lugar qualquer. O versículo 27. Crês tu nos profetas, ó rei? Agripa, bem sei quem crê. Então aqui Paulo faz uma pergunta para o rei Agripa, né? O que ele quis dizer? Rei Agripa, você crê nos profetas? O que ele quis dizer? Você crê no Senhor Jesus? Paulo agora está, sabe, irmãos? Paulo agora está testificando de Jesus. Um homem ali que está algemado por mãos e pés. Ainda Paulo falou assim: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Aonde Paulo estava, ele testificava de Cristo, ele testificava do amor de Jesus, do amor de Cristo. Paulo ainda na prisão, ele testificava do Senhor perante as autoridades. Como eu já falei, como Jesus disse que seriam presos, mas seriam testemunha dele em meio a estas guerras. O 28, e disse Agripa a Paulo: pensas tu tão pouco tempo podes me converter, fazer-me um cristão? O 29, e respondeu Paulo: peço a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje estão ouvindo, e se tornareis tais como eu sou, exceto estas algemas. Que maravilha, irmão! Que maravilha essa palavra que Paulo disse. Paulo disse: olha, não só você, rei Agripa, mas todos os que me ouvem, menos as minhas algemas. Porque Paulo estava algemado, pregando, falando de Jesus. Vamos ler de novamente, que esse texto é glorioso. E respondeu Paulo: peço a Deus, por pouco ou por muito, não somente tu, quer dizer, ele está falando aí do rei Agripa, não somente tu, mas também todos os que me estão ouvindo, tornam-se tais como eu sou, exceto essas algemas. E dizendo ele isto, levantou-se o rei e o governador, o Berenice, os que com eles estavam assentados, retirando-se dali, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada faz digno de morte ou de prisão. Então o rei Agripa disse a Festo: este homem bem poderia ser solto, mas não tivesse apelado para César. Amém, meus irmãos? Se Deus nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 27. Paulo agora é enviado a Roma, e como muitos conhecedores da palavra de Deus, Paulo em alto mar, com aqueles prisioneiros, vão passar um naufrágio terrível, mas Deus foi com este homem de Deus. Que maravilha, irmão! Que maravilha é ver aquilo que o Senhor fez pela vida através do apóstolo Paulo. Amém? Que Deus abençoe e tenha um ótimo e belíssimo dia.